Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, ainda sobre o assunto fatoração. Agora, através de um problema. Determine o valor numérico da expressão cy mais cz mais dy mais dz, sabendo que c mais d é igual a 25, y mais z é igual a 7. Vou pegar a expressão dada. Notem que nesse caso eu tenho C no primeiro termo, C no segundo termo, mas não tenho C no terceiro termo. Então C não pode ser o fator comum da expressão inteira, porque não tenho em todos os termos. Depois eu tenho Y no primeiro termo, mas não tenho Y no segundo termo. Então Y não pode ser um fator comum da expressão inteira. Bom, se eu não tenho fator comum de toda a expressão, eu vou tentar fazer o que? Agrupar ele por grupos, achar termos semelhantes. Então eu tenho aqui CY e CZ. O fator comum aqui seria o C. Tá ali. Lembrando que sempre o fator comum vezes o resultado da divisão do primeiro termo pelo fator comum. CY dividido por C sobra o Y, mais CZ dividido por C, simplificando, sobra o Z. Então seria o C vezes Y mais Z. Mais, tenho aqui dy mais dz, eu tenho D como sendo o fator comum. Está aqui. Lembrando, fator comum vezes resultado da divisão do primeiro termo pelo fator comum. dy dividido por d, sobra o y. dz dividido por d, sobra o z. Então seria o d vezes y mais z. Olhando essa expressão, então eu tenho y mais z no primeiro termo, y mais z no segundo termo. Então, y mais z seria o nosso fator comum. Colocando aqui y mais z como sendo o fator comum. Lembrando, fator comum vezes o resultado da divisão do primeiro termo pelo fator comum. Então, cz mais y, que multiplica o c, dividido por y mais z, sobra c. D, que multiplica y mais z, dividido por y mais z, sobra o D. Temos aqui, então, y mais z, que multiplica c mais d, está na forma fatorada. Voltando ao nosso probleminha. O que eu sei? Quanto que vale o y mais o z? Vale 7. Quanto que vale o c mais o d? Vale 25. Olha lá, y mais z vale 7. Substituir aqui o valor. C mais o D vale 25. Substituindo o valor. O que eu tenho então? 7 vezes 25, que é igual a 175. Então, quando ele pergunta qual o valor numérico dessa expressão, o valor numérico dessa expressão mede 175. Muito obrigado e até a próxima aula.